Responsável técnico, ter ou não ter? Estamos aqui novamente tentando ajudar aquelas pessoas que buscam abrir uma empresa de alimentos naturais de forma correta, segura, transparente e principalmente atender, as principais dúvidas de vocês, já que nós postamos uma série de stories agora com enquetes sobre o tema, E eu acho que eu peguei bem vocês, Todo mundo ficou bem dividido entre as respostas. E na verdade eu quis trazer esse tipo de perguntas das enquetes justamente para mostrar que a responsabilidade técnica não é simplesmente uma questão de ter ou não ter, preciso, não preciso, Vamos entender um pouco de por que a gente deve entender a fiscalização e as necessidades, a legislação em si, por que nos pedem tantas coisas e por que nós, empresários, nunca devemos interpretar isso como um custo, como uma pedra no caminho, mas sim como um investimento, já que é lógico que esses investimentos que nós fazemos para a regularização do negócio deve ser retornado para nós em forma de lucro, deve ser considerado no valor do nosso produto, Então, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, que fala mais um pouco sobre assuntos regulatórios, porque é sim a nossa prioridade passar esse tipo de informação para você que quer ter uma empresa concreta, estabelecida, para você que quer trabalhar com isso de forma correta, para que você que não se preocupa somente com o negócio em si, mas também em oferecer um alimento seguro para o cão e para o gato, que vai ser o seu cliente. É muita responsabilidade, gente. Imagina se um cachorrinho passar mal, como é que você vai fazer, Então, já começando com esse exemplo, Tudo bem, temos vários alunos na nossa comunidade, o qual a gente oferece total e íntegro suporte, até mesmo quando acontecem alguns problemas, Mas digamos que aconteceu isso com você, que um animalzinho seu passou mal e que por mais que você esteja dentro da comunidade Chef de Animale recebendo todo o suporte necessário sobre como agir, sobre como identificar o que é que aconteceu, você não pode usar o suporte da Chef de Animale para respaldar o seu negócio, Legalmente, quem responde pelo seu negócio é você. Se você não tem um responsável técnico, como é que você vai justificar, como é que você vai consertar, como é que você vai identificar os problemas da sua empresa? Então é por isso que a gente tem aqui um guia, a gente pega na mão de cada um de vocês, ensina e leva para o caminho correto, Agora, o que cada um de vocês fazem com essas informações não é uma responsabilidade nossa. Então, por isso que tá aqui, gente, para todo mundo que quer saber, que quer ouvir e como ver isso de maneira, de outra maneira. Bom, as perguntas que eu fiz agora nos stories que geraram bastante dúvidas, que foram todas quase que pegadinhas, Mas não pegadinhas. O que é que eu quis mostrar com elas? Que a gente precisa entender do assunto. Se você está trabalhando em qualquer área que seja, Seja na alimentação pet, seja na área, em qualquer outra área que não seja pet até mesmo, qualquer empreendedor precisa entender do negócio que está fazendo. É a nossa obrigação. Nós não podemos alegar perante a legislação, por exemplo, ignorância ou falta de conhecimento. Ah, mas eu nem sabia que precisava ter. Tudo bem, o tutor às vezes não sabe, que a empresa precisa ter um responsável técnico, mas você que está trabalhando precisa saber que você tem que ter, tá? Então, isso é o que pede a lei. Agora, por que o tema da aula é ter ou não ter? Muita gente me pergunta, uma das campeãs, perguntas campeãs que a gente recebe assim, eu faço meu produto assim, eu faço meu produto assado, eu preciso ter responsável técnico? Mas eu não trabalho com alimentação natural, eu trabalho só com petisco, preciso ter responsável técnico? Mas eu faço na cozinha de casa, eu preciso ter um responsável técnico? Gente, perante a legislação não tem essa definição. Não tem assim, produto artesanal. Não, mas aquele produto é artesanal, então aquele produto não precisa de responsável técnico. Não. Qualquer produto que seja produzido com o intuito de alimentar um animal precisa ter um responsável técnico. Isso é o que diz a legislação do Ministério da Agricultura.
a primeira pergunta foi quem fiscaliza, né, isso? Bom, é o conselho, tá, gente? Porque por mais que ter um responsável técnico seja uma exigência do Ministério da Agricultura, quem fiscaliza tudo isso, quem coordena, quem dá todas as diretrizes são os conselhos regionais, né, de cada estado, de medicina veterinária. Então, muita gente errou, diz que era o mapa, né? O mapa fiscaliza e regulariza as empresas. Ou seja, se você tem um responsável, se você não tem um responsável técnico, o mapa já não considera como completo, né? O seu cadastro, vamos dizer assim, que não é mais cadastro, né? Mas a sua empresa, ela já não está regular perante o Ministério da Agricultura. Mas quem vai vir te cobrar um responsável técnico é o conselho. Então, vocês precisam levar em consideração que isso tem um custo, claro, né, gente? Por isso que todo mundo na verdade, assim, eu vejo que as pessoas meio que querem ouvir como resposta aquilo que elas querem literalmente ouvir. Mas, gente, não é que é uma má notícia que a gente precisa, né, de um responsável técnico. É só que esse é com certeza um assunto que você deve levar em consideração na hora de precificar o seu produto, né? Agora, se você só busca lucro ou se você usa o lucro da sua empresa para crescer sem levar em conta a regularização, tipo, eu não sou regularizada, eu ganhei um dinheirinho, tá me trazendo um dinheirinho. Ao invés de regularizar, eu vou comprar uma embalagem, eu vou comprar um equipamento. Isso é colocar a carroça na frente dos bois. Isso vai te trazer problemas depois. Ou pelo menos vai ser muito mais complicado, né? Você no meio do trem andando querer consertar o que já era para ter sido feito lá antes de embarcar. Não é mesmo? Então faz sentido, gente. Esse custo que você tem que ter, ele tem que estar embutido no valor da sua empresa, no seu produto, tá? Então isso não é custo, isso é investimento. Esse dinheiro vai voltar para você. Esse dinheiro é o seu cliente que vai pagar no seu produto. Se você não está considerando isso na hora de precificar seu produto, é assim que as empresas não têm lucro, é assim que as empresas quebram, né? Sem saber precificar produto. Então isso tudo você tem que levar em consideração, tá? Levanta ali os custos que você vai precisar, que é a anuidade perante o conselho, que é o profissional, que vai ser o seu RT. Coloca isso dentro do seu produto, tá? Então, é o conselho que fiscaliza. E a outra pergunta da enquete foi: o que é que acontece comigo se eu não tiver um responsável técnico? Lembra que eu falei? A informação que a gente dá é que vocês têm que ter responsável técnico, que a lei diz isso. Porém, você não precisa disso na hora de começar. É só você que pode saber o seu tempo. É só você que vai saber, né, definir, que vai bater o martelo para a hora que você vai regularizar a sua empresa, para a hora que você vai se contratar. Quais são os riscos que a gente corre? E lá eu coloquei a caixinha de pergunta, né? Se o conselho vier aqui e eu não tiver um responsável técnico, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou ser interditado, eu vou ser multado? Muita gente achou que seria multado, né? Mas, gente, antes de qualquer multa, eles nos dão um prazo de regularização. 30 dias, eu não sei. Vai depender aí de cada fiscal. E daí, esse prazo de regularização, você já sabe que você tem que correr atrás disso. Então, olha que valiosa que são essas informações para quem está querendo empreender nessa área. Você precisa ter, você pode se programar para ter. Agora, muito diferente é de chegar ao conselho te fiscalizar e você falar assim: meu Deus, eu não sabia disso, porque o curso que eu comprei só vende receita, não me passa outro tipo de informação. Não é mesmo? Como é que a gente não vai divulgar tudo isso? Faz sentido para vocês, gente? Como não é um bicho de 7 cabeças, como quem me pergunta, quem anseia por resposta, às vezes torcendo para que eu responda: não precisa, nesse caso não precisa. Ao invés disso, tome isso como um passo adiante, porque você está aqui acompanhando, você sabe disso, você tem conhecimento disso, você sabe o risco que você corre e você sabe o que é que você tem que fazer para se programar para isso. Agora, fechar os olhos, fechar os ouvidos para isso, não é a mim que você está afetando, é a si mesmo, não é mesmo? Então isso é muito importante. Eu também falei sobre o conselho dos zootecnistas, né? Porque vocês sabem que os responsáveis técnicos pelas empresas de alimentação, PET, podem ser, perante a legislação do Ministério da Agricultura, é aceito, né? O veterinário,
o zootecnista e o engenheiro agrônomo. Então, o engenheiro agrônomo também pode. Por que o que é que o engenheiro agrônomo tem a ver com isso? Gente, alimentação animal não é só alimentação pet. A alimentação animal também é a alimentação de todos os animais, inclusive os de produção. Vaca, bezerro. E o zootecnista, o engenheiro agrônomo, entende muito sobre as plantas e como fazer a nutrição, né, desses animais em específicos com as plantas corretas, porque eles são ruminantes, eles não são carnívoros, né? Então é por isso que uma empresa de alimentação animal também pode ter um engenheiro agrônomo como responsável técnico. E o que é legal até porque isso facilita o caminho de muitas pessoas, né? Então se você conhece um engenheiro agrônomo, por exemplo, para fazer esse caminho para você, inicialmente, é legal, a gente já tem alunos que têm como marido, né, engenheiros agrônomos, e daí aproveitaram aí, né, essa possibilidade para regularizar a empresa dessa forma. Perfeito, é isso que a lei pede, é isso que a gente está cumprindo, né? O zootecnista, ele ficou ali sem conselho, né? Porque nós temos o Conselho Regional de Medicina Veterinária e o CREA, que era a segunda opção, é o Conselho Regional de Engenharia Agronômica. Mas quem faz a parte da veterinária e zootecnia é o CRMV, é o CFMV. Nós estamos também nas mesmas classes, né? Que o zootecnista, e eles são também fiscalizados pelo mesmo conselho. O mesmo conselho nos rege as nossas profissões, que é a medicina veterinária e a zootecnia. Ficando então o CREA, né, para o seu engenheiro agrônomo. Então, caso você vá contratar um engenheiro agrônomo para ser seu responsável técnico, já não é mais no CRMV, é lá no CREA, tá, gente? Daí eu não tenho tanta informação assim, porque é difícil, né? Como eu falei, a gente tem aí, geralmente, veterinários e zootecnistas trabalhando na área, mas não dá para ignorar essa possibilidade, já que a legislação permite, né, isso, já que isso faz sentido na alimentação animal, como eu expliquei. O maior erro que a gente tem é pensar que a gente é diferente, né? Porque eu sou artesanal, então eu não preciso seguir isso, eu não preciso ter responsabilidade, não. E para terminar, gente, já que é o tema da aula, responsável técnico ter ou não ter, a gente postou 2 pesquisas para os tutores responderem. Se eles acham importante ter um responsável técnico, se isso passa segurança para eles, se eles fazem questão, se isso faz diferença. E foi unânime, é óbvio que foi unânime, gente, foi unânime. O tutor, ele pode até não saber disso, né? Você tá lá, você não tem uma empresa regularizada, você está fazendo o seu trabalho de divulgação. O seu cliente, imagina, se você não sabe, quem dirá o seu cliente sabe que você precisa ter um responsável técnico, né? Então isso pode não, inicialmente, pode não fazer diferença, né? Mas, a partir do momento que o tutor sabe que precisa ter, com certeza isso vai pesar na decisão dele. Então, se esse não é um grande diferencial, não é um grande motivo para você ter, a pergunta é essa, ter ou não ter, o seu cliente respondendo, os nossos clientes, né, os tutores que seguem a chefe de animal aqui respondendo que sim, faz diferença, essa é uma ótima razão para você ter um responsável técnico, né, gente? Então, assim, é o tutor que manda, é o cliente que manda. Então, se você tem um concorrente, você já está à frente dele. Fora que vocês viram, né, que essa semana nós estamos implantando, assim, já era implantado, mas a gente está, assim, concretizando tudo mesmo, botando no papel, imprimindo, finalizando os treinamentos. Nós estamos com todos os treinamentos implantados no nosso controle de qualidade. Gente, vocês não fazem ideia. A sensação que é você ter total controle pela qualidade do seu produto, pela segurança do seu produto. E isso parece assim, Bettina, para você falar, é fácil, você tem uma fábrica, você tem uma loja, você tem uma grande empresa. Gente, nós não somos uma grande empresa nesse sentido. Nós também temos uma produção artesanal. Um cliente um dia me perguntou, né, mas o que é que vai mudar? Agora vocês estão indo para um lugar maior, vocês vão industrializar, a comida vai ficar a mesma? Gente, o processo é o mesmo. A gente só foi para um lugar maior. E isso tudo requer um maior controle. A gente teve que separar os 2 controles de qualidade. A gente teve que fazer tudo isso. Então, assim, eu tô falando sobre controle de qualidade, mas apesar de ser o responsável técnico
ter conhecimento de fazer sobre isso, se você contrata um profissional, né, que já trabalha com responsabilidade técnica, não pega tipo o clínico do seu cachorro, que não saiba implantar um programa de autocontrole, pode ser função dele, mas não necessariamente é só dele. Então, assim, se conhece alguém, se tem a facilidade de ter um RT, contrata o RT, né? Faz aí uma parceria. Outras aulas a gente já falou sobre como iniciar, né, com isso, para quem não tem muita capacidade de investimento agora. Mas você pode contratar uma assessoria por fora, que daí é mais barato porque é um trabalho pontual, né? Você vai implantar aquilo e aquilo vai rodar dentro da sua empresa. Que é o que acontece até mesmo na Chefe de Animário. Eu sou a responsável técnica da Chefe de Animário por motivos óbvios, né? Sou médica veterinária, eu mesma faço toda essa parte de regularização. Agora, eu como empresária, já não estava mais conseguindo fazer a parte do controle de qualidade de modo eficiente, né? Porque isso aí é um trabalho grande, né? E assim, a gente também como dono de empresa, às vezes quando a gente tá lidando com funcionário, né, como a gente tá lidando com os colaboradores, é muito mais fácil alguém de fora vir dar um treinamento, vir falar a importância de você lavar a mão do que eu, né, intimidar às vezes, né, os colaboradores ou parecer que é uma cobrança. Não, a gente tá ensinando, treinando, né? Então é por isso que nós contamos aí com a assessoria, a consultoria de qualidade da maravilhosa Clarissa. Quem é nosso aluno sabe que ela já deu, né, uma aula dentro da comunidade Chefe de Animais sobre manipulação de alimentos. Maravilhosa, fantástica. Todo mundo elogia muito essa aula. Se você é aluno da comunidade e ainda não assistiu, assiste, porque vale muito, muito, muito a pena, né? E principalmente para quem está cuidando dessa parte de regulamentação. E eu tô muito orgulhosa dos meus alunos, gente, porque assim, quando a gente começou a comunidade, pouca gente dava importância para esse assunto. Hoje, os nossos alunos, eles já passaram, né? Eles já caminharam todo esse perrengue do começo, já estão, às vezes, né, com 1, 2 anos de empresa ali. Então, a prioridade deles hoje é se regularizar. E ver, gente, os nossos alunos fazendo um rótulo correto, porque antes eu via no mercado, às vezes, empresas legais, que tinham boas intenções, tinham boas ideias, tinham boa qualidade, mas não tinha esse diferencial, não tinha essa necessidade que é legal. E hoje essas empresas estão ali mandando rótulo pra gente olhar, dar opinião, né, perguntando sobre tudo isso, toda essa parte de regulamentação. Então é sinal que a nossa missão está sendo cumprida aqui, que é passar essas informações para vocês e fazerem vocês concordarem comigo no entendimento dessa necessidade. E não simplesmente falar, ó, tem que ter sim, é esse o custo, se vira, né? Não, gente, calma. Não é assim que funciona. Mas lembrem sempre que o empresário não pode enxergar assuntos legais, assuntos regulamentatórios, como custo, como uma pedra no caminho, como algo banal, né? Como, tô dando dinheiro lá para os caras que não trabalham. Gente, não. Isso aí é um investimento. Você deve colocar isso no valor do seu produto final. Deve. Isso aí é tudo que você investe na sua empresa tem que retornar para você. Isso aí é ser um empresário, pensar, agir como um empresário, né? Espero que vocês tenham gostado, gente. Espero que vocês tenham concordado comigo. O tema hoje aqui era ter ou não ter, então eu trouxe justamente os pontos que tentem animar vocês e não desanimar vocês. Espero que vocês tenham gostado. Me coloco novamente à disposição. Quem chegou agora, eu vi que o pessoal tava dando oi ali, cheguei. Eu vou postar essa aula agora, então assiste, gente, olha, curtinha, tá? Amei. Adoro quando vocês vão me dando feedback, assim, concordando, porque, ó, dá um ânimo, dá cada vez mais ânimo de continuar, né? Passando aí tudo que a gente sabe, porque vocês sabem que aqui a gente não tem injeção de linguiça ou não tem segredinho, a gente passa tudo que a gente sabe, a gente passa pra vocês. Porque a gente quer que vocês tenham sucesso. E mais do que isso, a gente quer que os pets tenham alimentos de qualidade, alimentos seguros, empresas idôneas, pessoas responsáveis, não oportunistas de mercado, aí, né, que só querem ver lucro, que investem de maneira errada. A gente já viu muita empresa não dar certo por causa disso, por uma falta de organização, por uma falta de conhecimento do básico, do que é que você precisa, por falta de olhar lá pra frente, qual vai ser o próximo passo que você vai dar. Né? Então, olha só, motivação para nós. É isso que eu quero, gente, motivar vocês, tá? Não desanimar vocês.
Eu acho que é a forma que a gente enxerga as coisas. Vocês acham que eu gosto de pagar conta? Vocês acham que eu gosto de pagar todos os alvarás que a gente paga? Agora eu tô com, imagina, agora com a fábrica e com a loja separados, a gente vai ter um monte de custo dobrado, né? Vocês acham que eu gosto disso? Vocês acham que eu pago feliz? Tô pagando feliz aqui? Não, gente, meu Deus do céu, né? A gente trabalha duro lá pra pagar conta, pra pagar boleto, e é assim mesmo. Não tem dinheiro fácil, não tem caminho fácil. Não adianta, gente. Quem vender pra vocês caminho fácil, quem dizer pra vocês que é fácil, que é tranquilo, tá mentindo, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui comigo. Ajuda a gente curtindo, salvando o conteúdo, mandando pra quem precisa saber disso. Às vezes alguém que não nos segue, às vezes alguém que não conhece a comunidade Chef de Animale, né? Então a gente agradece aí o apoio de vocês. Gente, lembrem-se sempre que não adianta a gente ficar escondendo coisas, né? Tem aluno que fala, eu não gosto nem de divulgar a página da Chef de Animale, que é pra ninguém ser meu concorrente. Lembrem, gente, que isso aí é besteira. A gente não pode pensar dessa forma. A gente tem que pensar sempre no nosso trabalho. O que é que eu tô fazendo? Eu estou fazendo correto? Segue que vai dar certo. Não fica olhando pro lado. Concorrência, se não existe hoje, um dia vai existir. Isso é natural, tá? Mas que seja uma concorrência leal e que você possa ter seus diferenciais, a sua segurança e a sua autoridade no assunto, né? Muito boa noite. É verdade, tem espaço para todos, tem muitos pets, né? Mas assim, gente, olha, não é todo mundo também que encara, né? Poxa, às vezes as pessoas veem, já tem uma empresa meio estabelecida no local, a pessoa, né, já... Você vê, aqui mesmo, a Chef de Animale tem poucas opções, né, de bolos de aniversário e tudo mais. E, lembrando, quem tem, né, quem faz esse tipo de alimentação aqui perto da gente, não são regulamentados. Então, isso faz uma diferença na hora do produto final. O próprio tutor respondeu na minha enquete de hoje, né? Não é eu que estou dizendo, é o cliente, é o papai do pet que quer dar um produto de qualidade para o seu filho, né, gente? Porque os pets são filhos hoje em dia. Obrigada, gente. Obrigada pela companhia de vocês e até amanhã. Beijo.